Antes de Abraão se tornar o pai de muitas nações, antes mesmo de Israel existir como povo, a Bíblia nos apresenta uma figura enigmática. Ele surge repentinamente em apenas alguns versículos, não tem genealogia registrada, não sabemos de onde veio, nem para onde foi. Seu nome, Melquisedeque. No livro de Gênesis, capítulo 14, Abraão havia acabado de resgatar seu sobrinho Ló de uma guerra entre reis. Cansado da batalha, vitorioso e carregando despojos, Abraão é surpreendido por uma visita inesperada. Um homem aparece diante dele chamado Melquisedeque, descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele traz pão e vinho, abençoa Abraão e recebe dele os dízimos, e depois desaparece da narrativa bíblica. Quem era esse homem? Por que surge de forma tão repentina e misteriosa? E principalmente porque a Bíblia mais tarde lhe dá tanta importância. O nome Melquisedeque significa Rei de Justiça. Ele era também chamado Rei de Salém, palavra que vem de Shalom, que significa paz. Ou seja, Melquisedeque era o Rei da Justiça e da Paz. Essa descrição sozinha já desperta nossa atenção, pois justiça e paz são atributos que a própria Bíblia conecta diretamente ao caráter de Deus e ao reinado do Messias. Séculos depois, no Salmo 110, o rei Davi escreveu uma profecia messiânica dizendo: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, aquele personagem breve em Gênesis não era apenas um detalhe histórico, mas um sinal profético de algo muito maior. E então, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, Melquisedeque reaparece. O autor da carta explica que Jesus Cristo não veio de uma linhagem sacerdotal comum, como a dos levitas. Em vez disso, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui o mistério se aprofunda. O texto diz que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, e que permanece sacerdote para sempre. O que isso significa? Alguns estudiosos acreditam que Melquisedeque foi uma aparição de Cristo antes de sua encarnação, uma manifestação divina no Antigo Testamento. Outros defendem que ele foi apenas um rei cananeu que adorava o Deus verdadeiro, mas cuja história foi usada como sombra profética do sacerdócio eterno de Jesus. Independentemente da interpretação, o fato é que Melquisedeque cumpre um papel essencial na Bíblia: mostrar que existe um sacerdócio superior, eterno, que não depende de linhagens humanas ou da lei de Moisés. Ele aponta diretamente para Cristo, o verdadeiro Rei de Justiça e Rei de Paz. Imagine o impacto desse encontro na vida de Abraão. Após vencer reis poderosos, ele se depara com alguém maior que ele, alguém a quem ele entrega dízimos e de quem recebe bênção. O maior patriarca de Israel se curva diante de um sacerdote misterioso. Isso nos mostra que desde o início, Deus já preparava a revelação de seu plano eterno. Um reino e um sacerdócio muito maiores que qualquer estrutura humana. A aparição de Melquisedeque é curta, mas seu eco atravessa toda a Bíblia. Ele é lembrado como sinal de algo eterno. Sua figura aponta para Jesus, o único sacerdote perfeito, aquele que ofereceu não pão e vinho a Abraão, mas seu próprio corpo e sangue por toda a humanidade. Assim, Melquisedeque nos ensina que a Bíblia não tem detalhes ao acaso. Mesmo um personagem que aparece em apenas 3 versículos pode carregar consigo uma revelação que conecta o Antigo e o Novo Testamento, mostrando que toda a Escritura aponta para Cristo. E até hoje, o nome de Melquisedeque continua despertando perguntas. Quem era ele de fato? Um rei justo que adorava o Deus verdadeiro? Um mistério divino que antecipava a obra de Jesus? Ou talvez uma revelação ainda mais profunda que só será totalmente compreendida na eternidade? O que sabemos é que, em sua breve aparição, Melquisedeque nos lembra de que Deus está sempre revelando sua justiça e sua paz, apontando para um reino eterno que jamais terá fim.